A gente volta a falar sobre economia. Segundo o Ministério da Economia, a tributação de PIS/COFINS sobre a gasolina, que voltou a valer em 1º de março de 2023, pode aumentar o preço do litro em até 47 centavos. O aumento de preços também deverá elevar o custo do litro para o maior nível desde junho do ano passado. Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o deputado federal pelo União Brasil do Ceará, deputado Danilo Forte. Bem-vindo, deputado. Obrigada pelo tempo do senhor conosco. Boa manhãzinha de segunda-feira. Obrigado. Bom dia, Adriana. Bom dia também. Ô, deputado, o senhor é a favor de que a isenção dos impostos seja retomada, inclusive protocolou medida provisória a respeito. Por quê? Porque é exatamente o que estava falando na matéria anterior. O povo está endividado, o povo está sem dinheiro no bolso. E uma das formas de atividade econômica crescer e gerar emprego é você deixar um dinheirinho no bolso do consumidor. A ânsia arrecadatória dos estados, dos governos, é muito grande. Nós tivemos crescimento de arrecadação em janeiro desse ano superior ao janeiro dos últimos 10 anos. Então, a arrecadação federal, as arrecadações estaduais, no total, estão aumentando. E o que a gente está vendo é exatamente um descontrole. Porque você falou 47 centavos, Adriana, mas não tem nenhum estado do Brasil que tenha aumentado menos de R$1 da semana passada para cá. Eu estou fazendo esse exame, inclusive vou apresentar uma planilha amanhã na Câmara dos Deputados. A onda inflacionária já se iniciou, porque o governo reonerou, dizendo que ia reonerar 47 centavos por litro, e não tem nenhum estado que tenha reajustado menos de R$1 no preço da gasolina. E o preço da gasolina, ele tem toda uma simbologia cultural no Brasil de gerar inflação. Porque quando aumenta a gasolina, aumenta tudo, num país de uma logística como a nossa. Então, diante desse quadro, eu acho que a gente tem que começar por onde o governo errou. Ele errou quando disse que ia iniciar o ano com a reforma tributária e com a âncora fiscal para dar estabilidade e segurança ao país, né? E mexeu exatamente naquilo que nós, inclusive, já tínhamos precificado. Porque nós tínhamos colocado no orçamento desse ano 52 bilhões para manter a isenção dos impostos, dos tributos, sobre a gasolina, sobre o álcool, sobre o diesel, sobre o gás de cozinha e sobre o GNV, até dezembro. E o governo simplesmente ignorou esse debate no período da PEC da transição, porque queria engordar o caixa. E agora quer engordar mais o caixa ainda, com mais 28 bilhões, com essa pretensa desoneração, que vai aumentar o sofrimento exatamente das famílias brasileiras. Estão endividadas, estão com o desemprego crescente, estão com a inflação corroendo os salários e, ao mesmo tempo, aumentando exclusivamente a ânsia arrecadatória dos estados e municípios. Pois é, deputado, justamente o governo reonerou os combustíveis sob a justificativa de recompor a arrecadação e injetar essa cifra que o senhor destacou, né? Mais de 28 bilhões de reais nos cofres públicos. Agora, de que maneira o governo, então, iria recompor as contas caso a sua emenda seja aprovada pelo Congresso Nacional? Quais seriam as alternativas? O senhor não entende que a cobrança viria de um outro lado? Esse ano, isso já está no orçamento. Então, não estou aqui criando nenhuma conta nova, não estou criando um subsídio novo, não estou criando nenhuma forma que vá diferenciar o que já está no orçamento desse ano. E, por outro lado, tem a questão do crescimento das arrecadações, né? Nós viemos, o Brasil é tão grande e tão rico, né, que mesmo com todas as dificuldades, a arrecadação cresce mês a mês. No ano passado, nós tivemos superávit superior ao dos últimos 6 anos. Então, quer dizer, isso demonstra claramente que o país ele tem uma dinâmica econômica que a gente precisa melhorar é a vida do povo, para que o povo possa pagar suas contas, para que o povo possa ir no supermercado, comer melhor, comprar os seus bens de primeira necessidade, ter um conforto de dignidade. E a lógica é que seja entendida que baixar imposto também é bom para o povo, não é só aumentar imposto. Porque é muito fácil aumentar imposto. Vai lá um decreto, o ministro baixa o decreto, o presidente faz uma medida provisória e aumenta o imposto. Só que não está entendendo o outro lado, que é o crescimento da pobreza, do endividamento, né, do sofrimento das pessoas. E o que nós temos que fazer, num país como o nosso, é compartilhar um pouco da nossa riqueza. Porque não adianta nós vivermos num país riquíssimo, uma das maiores economias do mundo, e o povo tão sacrificado como está hoje. E a gasolina é o único item
de combustível que faz parte do IPCA, que faz parte do rol dos combustíveis que tem interferência direta na tabela do IPCA, que mede a inflação e que mede a taxa de juros. Deputado Danilo Forte, a pergunta agora é de Amanda Klein. Deputado, bom dia. Eu queria explorar um pouco o aspecto político do União Brasil e essa declaração de independência em relação ao governo Lula. O União Brasil tem 3 ministros, inclusive um deles, o Juscelino Filho, de Comunicações, envolvido num caso rumoroso, usando avião da FAB e diárias pagas pela União para participar de um evento de cavalos em São Paulo. Ele deve se reunir hoje com o presidente Lula e o presidente disse que se as satisfações adequadas não forem apresentadas, ele pode, inclusive, deixar o governo. Mesmo tendo esses 3 ministros, a União Brasil não apoia formalmente o governo Lula. Queria saber por quê e se o senhor acha que Juscelino Filho deve ser mantido, se ele tem um apoio da bancada da Câmara Federal para se manter à frente do Ministério das Comunicações, ou se não, ou se ele não foi uma indicação que conta com o apoio da Câmara. Amanda, primeiro, o União Brasil, em nenhuma instância coletiva, decidiu participar do governo do presidente Lula. Não teve não teve convenção nacional, não teve reunião de bancada, não teve reunião da executiva, não tem nenhuma instância coletiva do partido que tenha decidido participar do governo do presidente Lula. Segundo, foram escolhidos por alguns interlocutores, sem o aval da bancada da Câmara, principalmente, eu falo porque eu participo, a escolha de 2 ministros deputados, o Juscelino e a Daniela. Foram escolhidos pelo presidente, que são membros da bancada. Não significa dizer, em nenhum momento, que a bancada vai ter apoio incondicional ao governo do presidente Lula. Eu, por exemplo, nas bandeiras que eu acho importante, se é para votar a redução da carga tributária, se é para votar a reforma tributária, se é para votar para desburocratizar o país, se é para votar para ampliar o espaço das energias limpas e renováveis, sol e vento, na composição da nossa matriz energética, pode contar 100% comigo. Agora, se é para aumentar despesa, se é para criar esse clima de insegurança econômica que nós estamos vivendo, aí não conte com o voto e nem com o apoio do deputado Danilo Forte. E dentro desse contexto, inclusive, botam na nossa conta um ministro que nem filiado ao partido que é o senador Valdez, que é do PDT. Foi uma indicação pessoal do senador Davi Alcolumbre. Tem uma frase que dizem, que é muito... Dizia muito lá em casa, quando eu era ministro, quem pariu o Mateus que o embale. Quem escolheu os ministros que agora respondam pelos ministros que colocaram no governo e definam o que é que vão fazer. O que nós temos que fazer é a discussão de uma pauta. Inclusive, eu coloquei isso no manifesto que eu fiz para a bancada, que o nosso partido precisa ter um projeto político. Nós éramos um agrupamento de deputados na busca de uma eleição. Nós nos reelegemos, ou elegemos. 70% da bancada ou mais não votou no presidente Lula para presidente da República. Não tem sentido agora o partido ir lá e se oferecer para ser da base do governo. Agora, cabe a nós, como representantes do povo, eleitos pelo povo, discutir as pautas que o país precisa. E parabenizo a Jovem Pan, porque está sintonizada com essas pautas. A pauta da economia, a pauta da inflação é um terror. Eu vivi o processo inflacionário antes do Plano Real. Desorganiza tudo. E quem paga a conta são os mais pobres. Jornal da Manhã, hora certa, 7h45. Repita. 7h45. Estamos recebendo o deputado federal pela União Brasil, Danilo Forte, tratando da questão que envolve a desoneração dos combustíveis. Agora a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Bom dia, deputado Danilo Forte. Olha, o senhor toca num ponto importante. Nós precisamos reduzir a carga tributária no Brasil, mas para fazer isso com juízo, com responsabilidade fiscal, nós temos de aprovar a reforma tributária, como o senhor bem disse, que é algo fundamental. E olha, 2 pontos importantes. Primeiro, temos que fazer a reforma tributária. Segundo, temos um problema que é a renegociação da dívida dos estados com a União. Também tem uma outra coisa que está perdendo receita e, portanto, reclamando aí, inclusive, de querer um outro pacto para renegociar dívida de alguns estados. E o terceiro ponto, deputado, que o senhor tocou e que me parece fundamental, quais são os projetos que o senhor e a oposição vai apresentar para reduzir o gasto da máquina pública? Nós precisamos fazer a reforma administrativa, nós precisamos avançar com esse assunto, porque o Brasil é hoje o país que mais gasta, com gasto com pessoal e benefício.
E isso vem matando, vem fazendo com que aumente os impostos. Então, nós temos qual é a pauta da redução do gasto público. E segunda pergunta é: o que a oposição vai fazer para combater essa ideia péssima desse governo, que até agora não apresentou nenhuma redução de despesa e que só pensa em fazer ajuste fiscal, como sempre, pelo lado da receita, ou seja, aumentar tributo, aumentar a arrecadação e fazer com que o setor produtivo cada vez pague mais a conta do setor improdutivo. Verdade. Inclusive, nós estamos perdendo a corrida da competitividade. Você disse tudo. O Brasil, inclusive, essa crise do varejo é muito séria. Como é que um país que tem um potencial de uma indústria manufatureira como a nossa, que tem matéria-prima, e temos a energia mais barata do mundo, que é a energia do sol e do vento no Nordeste, e ninguém consegue ter indústria? Está errado isso. Como é que sai o minério de ferro do Brasil, o minério de ferro, para ir na China e voltar a trilho? Isso é medieval, né? Isso não passa na cabeça de ninguém. E para consertar isso, precisa de realmente uma pauta capaz de fazer esse enfrentamento, de discutir esses pontos. Os aplicativos de comércio da China vendem mais no Brasil hoje do que as grandes cadeias de loja no Brasil, sem pagar impostos. Então nós temos que enfrentar essa evasão fiscal. Tem a evasão fiscal do comércio, tem a evasão fiscal dos streams, tem das big techs, tem dos jogos eletrônicos. Então tudo isso precisa ser rearrumado dentro de um novo quadro, inclusive, de comportamento da sociedade. E não ir para o mais fácil. Porque qual é o mais fácil? O mais fácil é aumentar imposto. Você falou muito bem. Isso sacrifica quem quer produzir e sacrifica principalmente aqueles que não têm oportunidade de geração de emprego. Nós precisamos gerar emprego num país como o Brasil. Nós temos hoje no Brasil 11 estados, Luiz Felipe, que nós temos mais gente cadastrada no Bolsa Família, ou auxílio emergencial, como queira chamar, do que trabalhando de carteira assinada. E a massa que trabalha de carteira assinada, uma base salarial muito baixa. E aí, isso dificulta a vida dessas pessoas. Eu não tenho dúvida que nós estamos muito preocupados com uma recessão que está nos batendo na porta. E isso pode ser catastrófico com um país com o potencial do Brasil e com o tamanho que o Brasil tem. Eu não tenho dúvida que o Brasil precisa avançar, inclusive na pauta da reforma administrativa. E isso nós temos esse debate, já faz tempo que a gente vem discutindo isso. Tem ociosidade e duplicidade de ação, tanto no governo federal como nos governos estaduais. E agora, como o governo federal aumentou muito o número de ministérios, os governos estaduais também, no meu estado, no estado do Ceará, hoje, são 39 secretarias de estado. Cada secretaria com um secretário adjunto, com um secretário executivo, com um secretário de planejamento, todo no mesmo patamar salarial. Afora o volume grande que virou moda no Brasil de conselhos para atender a demanda política. É difícil no meu estado você encontrar um ex-deputado ou um ex-prefeito ligado ao governo do estado que não tenha um cargo ou um emprego no governo do estado ou das grandes prefeituras, através desses conselhos que são remunerados. Isso onera a carga do estado, né? Aumenta a pressão sobre a despesa e isso precisa ser enfrentado. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de seriedade naquilo que é bom para o país e ter um debate franco e aberto. Porque o que acontece muitas vezes é que a mídia também precisa, parabenizo a Jovem Pan, porque sempre está disposta a fazer esse debate, precisa ter uma abertura maior com relação a esse debate. Eu vi editores de jornais defendendo o aumento da carga tributária. Como é que esse mesmo jornal que diz que nós pagamos a carga tributária mais cara do mundo e que é um empecilho, inclusive, para o crescimento econômico do país e para fortalecer a produção no país, vai e no seu editorial coloca que esse aumento da carga tributária é bom. Isso não cabe na cabeça de ninguém. País nenhum do mundo evoluiu sacrificando a sua população. A cobrança de impostos é condenada desde o tempo de Cristo. Então eu acho que a gente precisa ter uma linha média entre a eficiência dos governos e a capacidade que a sociedade e a população têm de pagar por esse custo. Bom, o Jornal da Manhã recebe hoje o deputado federal pela União Brasil do Ceará, deputado Danilo Forte, em discussão os tributos sobre combustíveis. O deputado é contra a reoneração. O senhor, inclusive, deputado, protocolou medida provisória para retomar a isenção dos impostos. Deputado, a Petrobras tenta mexer na política de preços, inclusive com relação à paridade internacional, ou fazer isso, ou se utilizar da possível maleabilidade
variabilidade que teria de cobranças poderia ajudar a não impactar nessas altas nos valores diretamente nas bombas ou na possível inflação? Fundamental, até porque existe um monopólio de fato, né? Não existe um monopólio de direito, mas a gente sabe que quem dita o preço e o valor dos combustíveis no Brasil é a Petrobras. E a Petrobras, além de ter tido, né, uma arrecadação, uma rentabilidade muito grande nos últimos anos, né, ela tem, inclusive, um discurso do atual presidente, o ex-senador João Paulo, né, de rever a sua política de preço pela paridade do preço internacional. Isso é importante, né, até para preservar e melhorar as condições dentro do mercado interno. Agora, é lógico que nós também não vamos querer nenhum sacrifício da Petrobras. Né? O que nós queremos é aumentar a competitividade, né, e dar condição para que a gente possa, inclusive, pulverizar os atores dentro da indústria petrolífera. É porque não adianta você privatizar as refinarias e controlar o preço da entrega do petróleo. Né? Você não pode vender o petróleo do pré-sal no Rio de Janeiro para a Bahia do mesmo preço que vende o petróleo do pré-sal para a Europa ou para os Estados Unidos. Isso está errado. Então você tem que ter uma política de preço capaz de atender melhor o mercado interno. E com isso você fortalece tanto o mercado interno, estimula a competitividade, aumentando o número de atores dentro da indústria petrolífera, e isso, com a competitividade, você consegue reduzir o preço final. Da forma que está, né, a Petrobras só olhando para si, e a Petrobras também tem o costume do seguinte: quando é bom para ela ser empresa pública, ela vai lá, né, quando ela quebrou, né, em 2015 para 2016, que viveu aquela catástrofe lá, que foi querer regular preço, né, e houve aquela catástrofe da Petrobras, quem bancou a recuperação da Petrobras foi o Tesouro Nacional. Nós, o Luiz Felipe e eu, votamos matéria para aumentar o capital da Petrobras. Quando ela precisa ser empresa privada, ela deixa de lado o público, né, e vai para o setor privado para aumentar sua rentabilidade e aumentar os seus lucros. Isso também precisa ter uma paridade, né? É importante preservar o capital dos acionistas, mas também é importante ter uma responsabilidade social, até porque a maioria das ações da Petrobras pertence ao povo brasileiro. Agora, deputado, como complemento da pergunta da Adriano, o senhor defende algum tipo de mecanismo para não deixar que os preços subam tanto? Porque falou-se muito sobre a criação de um fundo de estabilização. O senhor entende que pode ser uma boa alternativa ou há outras opções? Criar fundo, você tem que tirar o dinheiro de um canto para colocar no outro. Então, num primeiro momento, você vai criar, inclusive, um viés inflacionário, porque você vai ter que tirar da população ou dos consumidores para criar o fundo, e a partir daí do fundo você tem uma regulagem. Então, eu acho que essa expectativa da criação do fundo não é a primeira, não é a mais necessária. A primeira e a mais necessária são as medidas do governo para harmonizar, né, a questão financeira do governo federal, né? É a âncora fiscal. Por exemplo, se o governo tivesse uma âncora fiscal para lhe dar credibilidade, isso teria um efeito imediato, inclusive, na diminuição da taxa de juros. O governo precisa avançar nessa questão da âncora fiscal, que é a grande insegurança que o momento que o país está vivendo. Como é que o país vai ter uma equação para arrecadar, pagar suas contas e gerar benefícios para a população? Né? Nós não podemos entrar num populismo desenfreado de políticas públicas que possam onerar ainda mais a carga tributária. Então, eu acho que você tem que fazer uma dosagem em que você tenha uma equação capaz de ter um produto final que seja bom para todo mundo. E vai ser bom para todo mundo quando o governo garantir e nos transmitir segurança, que é o governo ainda não está conseguindo transmitir, segurança para os atores financeiros do país. Bom, a gente vai continuar, claro, acompanhando o assunto e o possível avanço. Deputado da medida provisória, Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Obrigada, deputado, pela entrevista. Bom dia e boa semana. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. Abraço também.